Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento de unidade, onde nós buscamos, diante dessa jornada da vida, atravessar o Jordão de pés secos. Sim, para a honra e glória do nosso Deus, nós somos desafiados diariamente, nós passamos por lutas e desafios diários, e nós devemos permanecer firmes diante das lutas, porque a glória é do nosso Deus. E Ele vai fazer sim com que nós possamos atravessar esse Jordão, todos esses desafios que nós possuímos, com os pés secos. E como que nós podemos permanecer firmes quando as águas ao nosso redor estão totalmente agitadas? Quando nós não conseguimos enxergar verdadeiramente o outro lado desse rio, o que nos espera ali do outro lado. Qual é o significado simbólico que existem sobre as pedras que Deus pediu para que os filhos de Israel tirassem do meio do Jordão? Como que nós podemos aplicar essa simbologia nas nossas próprias vidas, no nosso meio, naquilo que nós estamos fazendo e no meio de tantas tribulações que nós passamos? Em que aspectos das nossas vidas Deus está nos chamando para esperar pacientemente no meio do Jordão, confiando no seu plano perfeito? Sim, vai chegar um momento em que nós vamos precisar confiar ainda mais nele, ainda mais, ainda mais, ainda mais. A profundidade dessa confiança, ela é necessária para que isso aconteça, para que o mar possa se abrir, para que nós possamos andar por sobre o mar, para que nós possamos estar diante dele. Quais são os testemunhos do passado, daquilo que nós já vivemos, de milagres que nós já presenciamos e de intervenções do nosso Deus na nossa vida, que nós possamos e que nós podemos nos lembrar momentos difíceis que já foram superados. Quais foram os jordões que você e eu, nós já passamos com os pés secos e que nós possamos nos abraçar? Quais são esses momentos já vividos por nós? Você lembra de algum deles? Como que Deus te tirou e te atravessou e te colocou em algo muito melhor de tudo do que além daquilo que você já imaginou? Como que nós podemos desenvolver uma fé inabalável nas promessas de Deus, sabendo que Ele nos leva diante dos nossos jordões, atravessando-os com os pés secos, até a terra prometida, até que as promessas dele possam se cumprir verdadeiramente nas nossas vidas? Como que nós podemos desenvolver essa fé inabalável? Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Ai, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não tem deixado nos faltar nada. Pai, cuida de nós. Tudo, Pai, o que nós queremos é que venha somente de Ti e de mais ninguém. Cuida de nós, Santo Deus. Nos guia pelas Tuas veredas de justiça, nos guarda, nos protege, nos ilumina, Senhor. Nos livra do homem mal, do laço do passarinheiro, até a volta do Teu Filho Jesus. É o que nós oramos. E é o que assim nós já te agradecemos, Pai. Fala conosco nesse devocional. Nos guia, Pai, pelas Tuas veredas de justiça.
Nos faz atravessar o nosso Jordão com os pés secos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje está em Josué. Josué, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela. Porém, se você não tiver uma Bíblia aí com você nesse momento, eu estou compartilhando a leitura na tela do seu celular, do seu computador, onde quer que você esteja assistindo esse devocional. Quem vai fazer a leitura? Quem vai fazer a leitura é a minha tia Jane, dessa passagem. Então, tia Jane, a senhora pode, por gentileza, ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Amém. Amém, graças a Deus. Muitas das vezes, na nossa jornada de fé, nós enfrentamos desafios que parecem ser insuperáveis, né, intransponíveis, parecem ser coisas do outro mundo. E muitos desses desafios só um milagre. Como, por exemplo, aqui o Rio Jordão, que estava ali entre os filhos de Israel e a Terra Prometida. Entre a Terra Prometida e Israel estava o Rio Jordão. E atravessar aquele Rio Jordão, só mesmo um milagre para aquilo ali ter acontecido. Então Deus abre o Rio Jordão e o povo passa com os pés secos. Na nossa vida, esse Jordão, ele pode ser, sabe, muitas das vezes uma transição bem difícil, né? Problema que aparentemente, inclusive, é uma grande incerteza se solucionado, por incrível que pareça. O que será que tem do outro lado do Jordão? Às vezes nós sabemos que é a terra prometida. O povo sabia que do outro lado tinha terra prometida. Mas como atravessar? O que fazer? Será que realmente aquela travessia, aquela travessia de fato é uma travessia segura? E aí vem as dúvidas. O relato bíblico de Josué aqui, ele nos ensina que diante de tais desafios, Deus nos chama para confiar nele, para ter fé, porque nós não precisamos enxergar, nós precisamos apenas crer, e isso é fé. A ordem para tomar as 12 pedras no meio do Jordão é uma ordem simbólica. Eles representam a fidelidade de Deus em meio a águas turbulentas da vida. É a fidelidade de Deus. Deus prometeu estar conosco todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Deus está ali conosco. Então, 3 pontos para que nós possamos meditar nessa palavra de hoje. A primeira é esperar no meio do Jordão. No meio do Jordão ter que esperar. É difícil no meio do Jordão ter que esperar. Quando as águas do Jordão ainda estavam agitadas, os sacerdotes permaneceram firmes,
segurando a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus. Às vezes Deus nos chama a esperar no meio do desafio. Imagina só, no meio do desafio você ter que esperar. Ele diz: tenha paciência aqui, no meio da tribulação, no meio da tormenta. Você olha para um lado, uma coluna de água. Você olha para o outro, outra coluna de água. E você, no meio daquela tribulação, daquele problema, precisando apenas permanecer e tendo fé. Isso nos ensina a confiar no tempo perfeito de Deus, no momento certo dele. Não é o nosso momento, é o momento dele. Mesmo quando tudo parece estar fora de controle, ele tem o controle de absolutamente tudo. Segundo, é o pegar as pedras. Sabe quando atravessaram o Jordão com os pés secos? Com os pés secos. Deus ele ordena aqui que quando eles atravessem, eles pegassem as pedras no meio do rio. Essas pedras representam os testemunhos dos milagres que Deus tinha realizado nas nossas vidas. Sabe, é pegar aquelas pedras e com elas formar um altar. E quando sempre se olharem para aquele altar, as pessoas perguntarem: de onde foram tiradas essas pedras? Essas pedras foram tiradas do meio do Rio Jordão, pedras secas, para que nós possamos nos lembrar de o quanto esse Deus ele é poderoso, que nós possamos nos lembrar que no meio da tribulação ele nos proporcionou a saída, sem que nós nos molhássemos, nem fôssemos atingidos por esses problemas. É nós olharmos para essas pedras, cujo nós fizemos um altar com elas, e nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus estava conosco o tempo todo durante os problemas, no meio da travessia. Devemos nos lembrar e celebrar as vitórias passadas, no altar, entoando louvor ao nosso Deus, pois essas pedras, elas fortalecem a nossa fé, principalmente fortalecendo a fé para desafios futuros. E terceiro, confiando na promessa. Sim, confiar na promessa. A promessa de Deus a Josué, ela foi cumprida integralmente. A promessa de Deus a Israel foi cumprida. O povo atravessou o Jordão com segurança. Com segurança. Da mesma forma que as promessas de Deus em nossas vidas são seguras, meu irmão. Se você tem uma aliança com Deus, se você tem promessa com Ele, Ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai cumprir na integridade, ou seja, a promessa por completa. Não é pela metade, é por completa. Ele nos leva através dos nossos Jordões de forma seca. Ele vai secar também as nossas lágrimas. Ele vai secar as nossas lágrimas. Não haverá choro, nem morte, nem ranger de dentes. Eu não estou falando apenas no porvir, quando Jesus voltar. Eu estou falando aqui agora também. Porque ele nos conduz até a terra prometida. Até a terra prometida ele vai nos conduzir. Portanto, lembre sempre, espere no meio do Jordão, no meio da tribulação. Segundo,
Lembre de todas as pedrinhas secas que você tirou dos Jordões anteriores, porque são promessas vivas, para que você possa superar o Jordão atual. Faça altar com essas pedras e louve a Deus pelos problemas que você já superou com a ajuda dele. E terceiro, pegue essas pedras, né, para você confiar na promessa de Deus. Confie na promessa dele, porque ele vai cumprir. Se você puder mais uma vez, curva sua cabeça. Vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tenha nos ajudado. Obrigado por essa palavra maravilhosa, por ter nos animado mais uma vez. Nos guia, Senhor, nos protege, nos guarda, ilumina, Pai, em nome do teu filho Jesus. Livra-nos do homem mau. Cuide de nós no dia de hoje. Proporciona-nos o pão do dia de hoje, não o de amanhã, o pão de hoje, Pai. Paizinho amado. Em nome do teu filho Jesus, nos guarda. Em nome do teu filho Jesus, nos guarda, Senhor. Queremos apenas aquilo que provém de ti, de mais ninguém. Paizinho amado. Ah, Jesus, nos abençoa mais uma vez. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos. Em nome do teu filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém.